Olá, em instantes nós iniciaremos o nosso culto. Mas antes eu gostaria de demorar um pouquinho mais com você aqui nessa abertura, para dizer a você de algo que está acontecendo aqui com a equipe pastoral, com a equipe da nossa igreja, que pensa cada uma dessas séries que nós estamos desenvolvendo. Nós tínhamos lá no ano passado pensado em temas, estabelecidos meses em que iríamos discutir cada um deles. Nós percebemos que desde que a pandemia iniciou, nós temos alterado, isto é, antecipado algumas, deixado outras para depois. E já estamos vendo a necessidade de preparar novas séries, novos temas, pensando na realidade que estamos vivendo hoje. Qual o objetivo disso? O objetivo é que algo relevante, algo do coração de Deus, algo que flui das Escrituras Sagradas, chegue ao seu coração e traga respostas ao momento em que você está vivendo. Mas eu digo a você que, infelizmente, o que eu percebo é que nós temos a tendência de conhecermos diversos temas, de passearmos por diversos lugares. E talvez você esteja escutando aqui hoje, participando conosco do culto de hoje. Amanhã ou daqui a pouco você vai ouvir sobre um outro tema, depois de amanhã sobre um outro. E aí nós vamos sendo conhecedores de vários assuntos, de várias áreas, porém nós não nos aprofundamos em nada. E o tema que nós estamos disponibilizando neste mês é um tema que exige aprofundamento, que exige reflexão, porque tem a ver com hábitos, e hábitos só são adquiridos na medida em que nós meditamos nele. E depois que eles ganham a nossa mente, precisam ganhar também o lado de fora como prática. Eu queria lançar um desafio para você, especialmente para você que é membro desta igreja, você que frequenta essa comunidade, que abraçou essa igreja como sua. Quem sabe nesta semana, ao invés de você ir procurar outros assuntos, ouvir outras mensagens, postar no nosso grupo de WhatsApp outras mensagens, outras pregações, outras reflexões, que tal você, nesta semana, utilizar o nosso site, procurar o texto que nós temos lá para o nosso encontro de amigos, onde há um resumo dessa mensagem, onde há perguntas. Refletir nisso, pensar nisso sozinho, pensar nisso com a sua família, e então se aprofundar. Quem sabe você pode usar o WhatsApp da nossa igreja. E ao invés de você trazer outras mensagens, agregar mais conhecimentos bíblicos, quem sabe você possa dizer daquilo que Deus está fazendo na sua vida, com estas mensagens que nós estamos conversando nesse mês. Fica aqui o nosso desafio, especialmente para você, que é membro, frequentador, que abraçou esta igreja como sua. Nós possamos nos aprofundar em cada uma das reflexões, talvez não ouvindo essa mensagem repetidas vezes, mas a partir dela, anotando aí os textos que são citados, anotando livros que são citados, e então gastar tempo meditando sobre os temas que Deus trouxe para que nós juntos estivéssemos compartilhando nesse mês. Que Deus abençoe a sua vida, que neste culto nós vamos participar juntos. Deus possa ir completando ainda mais a sua obra na sua vida e na minha vida. Grande abraço a você e uma boa semana. Nossas dores, o seu castigo nos
neste momento, Senhor, nos rendendo aos teus pés, agradecendo ao Senhor pelo seu maravilhoso amor que foi revelado na imagem do seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter se rendido, ter se ofertado, Deus, de tal maneira, a ponto de oferecer parte de si mesmo, oferecer o seu Filho para nos resgatar, Senhor. Para nos resgatar, Deus, das trevas, nos trazer para o reino da sua maravilhosa luz. Meu Pai, nós ficamos constrangidos com o tamanho amor que foi revelado pelo Senhor. E por isso que nos resta, Deus, é oferecer ao Senhor a nossa gratidão, Deus. Oferecer ao Senhor o nosso louvor. Oferecer ao Senhor a nossa vida. Porque se formos sinceros, Deus, nós não temos nada a oferecer comparado àquilo que o Senhor fez por nós. Mas o que nós queremos fazer é oferecer a nossa vida ao Senhor, respondendo em gratidão a tudo que o Senhor tem feito, a toda a bondade que o Senhor tem demonstrado, a toda a misericórdia que o Senhor tem dispensado a nós. Nós queremos, Deus, responder em obediência ao Senhor. Nós queremos viver, Deus, de acordo com a sua vontade, Senhor. Orientados pelo Senhor, orientados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Nós queremos viver para Ti. Nós queremos viver, Deus, inteiramente para o Senhor. Que nessa noite, Deus, nosso culto possa ser uma expressão disso, de uma entrega total ao Senhor, em resposta a uma entrega total que o Senhor ofereceu por nós. Deus, que nós possamos expressar isso neste culto. Que neste momento, Deus, que neste encontro, onde virtualmente estamos reunidos com a sua igreja, que possamos dedicar a nossa mente, o nosso coração, Deus, o nosso ouvido e todo o nosso ser, Deus, para ouvir ao Senhor e seguir na direção que o Senhor apontar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria ler com você um texto que está lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, sendo Deus, se esvaziou de toda a sua glória. E nós temos um desafio semelhante de nos esvaziar. Porém, diferentemente de Jesus, nós não temos glória nenhuma para nos esvaziar. E ainda assim precisamos nos esvaziar do nosso ego, daquilo que nós pensamos que nós temos, assim como fez Cristo Jesus. Olho para a cruz,
sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Venci da vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte levou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel.
Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Como temos dito desde o início da nossa série, no atual momento em que nós vivemos, o anseio que une toda a comunidade global é o anseio por imunização. Mas enquanto essa imunização em larga escala ela não chega, novos hábitos precisam ser seguidos à risca, como o álcool em gel 70%, lavar as mãos com frequência, usar a máscara e manter o distanciamento social. Todos esses hábitos precisam ser abraçados pela população a fim de que a vida seja preservada.
Esses hábitos não imunizam ninguém, mas preservam a vida. Na série deste mês, Imunidade, Hábitos que Preservam a Vida, estamos apresentando 4 hábitos que são capazes de preservar a nossa vida interior e gerar vida àqueles que estão ao nosso redor. Nós já conversamos sobre simplicidade, nós já conversamos sobre solitude. Hoje vamos conversar sobre o hábito da submissão. E talvez poderíamos começar com uma pergunta pensando como assim? A submissão é um hábito que preserva a vida? Porque quando olhamos para o passado e nos deparamos com os extremos e abusos do conceito submissão, tanto na atualidade como no passado, não parece que ela tem algum tipo de potencial para preservar a vida, mas sim para destruí-la. Quando pensamos nesse conceito de submissão, é mais fácil pensar que o hábito da submissão destrói a vida do que a preserva. Todos esses extremos e abusos do conceito submissão fazem ela carregar um significado semelhante ao da covardia, semelhante da opressão, da passividade diante de tiranias. Mas talvez, para começar a suavizar esse termo para nós, seja interessante refletir um pouco sobre o momento em que estamos vivendo. Grande parte dos governos dos estados do nosso país estão decretando e ordenando medidas de isolamento e higienização. Muitas pessoas, que incluem eu e você, estamos nos submetendo a não sair de casa, estamos nos submetendo a usar máscara, a higienizar as mãos. Muitos estão se submetendo a fechar seus estabelecimentos pensando no bem comum. Apesar dessa submissão não ser boa, apesar de ser incômoda, apesar de muitas pessoas já estarem cansadas de ficarem em casa, apesar de muitas pessoas já estarem incomodadas com o uso da máscara, essa submissão ela tem um fim bom, e esse fim é preservar a vida. O nosso contexto está lançando luz a esse tema e pode nos ajudar a ver com outros olhos esse hábito da submissão. A partir disso, hoje nós queremos ressignificar, à luz das Escrituras, esse conceito de submissão, que muitas vezes soa tão escravizador, mas que, direcionado para o lugar certo, tem o poder para gerar liberdade e preservar a nossa vida. Para isso eu quero ler com você o texto que se encontra em Lucas 9, versículo 23, e a partir desse texto, e ao longo da nossa conversa, o objetivo é ir desvendando esse conceito de submissão e assim poder ver a beleza que existe por trás daquilo que nós estamos chamando de hábito da submissão. O texto de Lucas 9, versículo 23, diz assim: E Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus são todos imperativos que fazem parte daquilo que nós estamos chamando de hábito da submissão. Nós vamos observar cada um desses imperativos a fim de ressignificar esse conceito de submissão. E o primeiro imperativo que Jesus aponta é o negue-se a si mesmo. Antes de mais nada, Richard Foster, que é o autor do livro Celebração da Disciplina, ele define submissão como priorizar o interesse do outro
acima dos meus interesses. Submissão é priorizar o interesse do outro acima dos meus interesses, seja esse outro Deus ou seja esse outro meu semelhante. E nós vamos perceber como os imperativos de Jesus vão convergir para esse significado de submissão. Primeiramente, se nós olharmos o texto, Jesus dirige a sua palavra para aqueles que querem segui-lo. É isso que ele diz no versículo 23. Se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser acompanhar os meus passos, ele está dirigindo essa palavra às pessoas que têm o interesse de segui-lo. E vale lembrar ainda que Jesus certa vez disse o seguinte em João 8,36: se o Filho do Homem os libertar, vocês de fato serão livres. Então acompanhar a Jesus implica em liberdade, e essa liberdade, como nós vamos ver, passa pelo hábito da submissão. Vamos para o que Jesus quis dizer com negar a si mesmo. Existe uma dificuldade em interpretar o que Jesus quis dizer com negar a si mesmo. Muito facilmente nós podemos interpretar esse imperativo de Jesus de maneira equivocada. E para compreender o significado do que Jesus quis dizer, talvez seja interessante, antes de mais nada, ressaltar o que ele não quis dizer a respeito disso. Por isso, é importante ressaltar que negar a si mesmo não significa rejeitar a nossa individualidade. Negar a si mesmo não significa autoaversão, não significa desprezar a si mesmo e muito menos significa perder a nossa identidade. Não é isso que Jesus estava querendo dizer com negar a si mesmo. Jesus não estava dizendo para negarmos a nossa individualidade, não estava dizendo para nós nos desprezarmos e muito menos está dizendo para a gente perder a nossa identidade. Muito pelo contrário. A autonegação em Cristo Jesus nos conduz a ter uma percepção sincera e equilibrada acerca de nós mesmos. Nos conduz a perceber que nós temos um valor infinito e ainda mais nos confere identidade. Então, o que Jesus quis dizer com negar a si mesmo? John Stott definiu isso da seguinte forma: esse verbo negar é o mesmo verbo usado quando Pedro negou ao Senhor no pátio do palácio do sumo sacerdote. Devemos repudiar a nós mesmos, devemos repudiar a nossa velha natureza que era rebelde a Deus, da mesma forma como Pedro renunciou a Cristo quando disse: não conheço tal homem. A autonegação é dizer não ao eu e sim a Cristo. E isso implica em valorizar a Deus e a sua vontade acima da nossa vontade. Isto é, se submeter à vontade de Deus. Alguém já disse que negar é se despedir, é dar a Deus a vontade própria e abrir os braços para aquilo que Deus deseja. É se despedir da nossa vontade própria e abrir os braços para aquilo que Deus deseja. É desejar mais o que Deus deseja do que o que nós desejamos. E isso, se submeter à vontade de Deus, nos conduz a manter também o interesse dos outros acima dos nossos interesses. Veja o que o apóstolo Paulo afirmou em Filipenses 2, versículos de 1 a 4. Se por estarmos
em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso pode soar estranho para uma sociedade individualista como a nossa, que valoriza a vontade do indivíduo acima da vontade do coletivo. Mas como ressaltamos na introdução, no atual momento, muitos de nós estamos nos submetendo a coisas contra a nossa vontade. Nós não queremos ficar em casa, nós não queremos usar máscara, mas estamos fazendo isso pensando num bem comum, pensando no interesse e na vida de outras pessoas. Isso significa negar a si mesmo, priorizar o interesse do outro acima dos nossos interesses pessoais. E seguir a Jesus implica em fazer isso constantemente, não só num tempo de pandemia como o que nós estamos vivendo, mas implica em fazer isso em todas as nossas relações. Mas o que acontece quando não fazemos isso? O que acontece quando o eu está acima do outro? O que acontece quando nós não vivemos o hábito da submissão? Quando acessamos a história das nossas origens, nós descobrimos que o mal entrou no mundo porque o homem não fez isso, porque o homem não se submeteu. Pelo contrário, ele se rebelou. O homem deixou de se submeter a Deus e acabou se tornando escravo da sua vontade egoísta. Ao dizer sim para si mesmo e não para Deus, a humanidade passou a desprezar e ferir tanto a Deus como o seu próximo. Por isso, Richard Foster afirmou o seguinte: a obsessão de exigir que as coisas marchem de acordo com a nossa vontade é uma das maiores escravidões da sociedade humana. E ainda mais, é aquilo que gerou a morte e a decadência tanto da nossa vida como das nossas relações. Sendo assim, Jesus aponta um caminho completamente subversivo. Digam não à vontade de vocês, diga sim à vontade de Deus, pondo a vontade de Deus acima dos seus próprios sentimentos, desejos e necessidades. E assim valorize o interesse das pessoas acima dos seus interesses. Isso significa submeter-se, isso significa negar a si mesmo. O segundo imperativo de Jesus é: tome a sua cruz. E tomar a cruz é mais uma das facetas da submissão. E tomar a cruz era uma imagem muito comum para as pessoas do contexto de Jesus. Eles viam diariamente homens condenados carregarem a cruz até o local da crucificação. O que Jesus está dizendo é que aqueles que desejam segui-lo devem assumir a postura de um homem condenado. Nas palavras do apóstolo Paulo, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E isso, conforme o próprio Jesus disse, deve ser uma atitude diária. Isso deve se tornar um hábito. A submissão deve se tornar um hábito. E reconhecer que nós precisamos tomar a nossa cruz, que precisamos assumir a postura de um homem condenado, exige o reconhecimento de que agora
existe um novo poder operando naqueles que estão em Cristo Jesus, e por causa disso, não devemos apenas priorizar a vontade de Deus, mas rejeitar aquilo que não corresponde à vida de Deus. Isso nós chamamos na teologia de regeneração. Nós fomos regenerados por Cristo Jesus. A nossa velha natureza, que era rebelde a Deus, que não se submetia a Deus, agora ela é transformada. Existe um novo princípio em nós. O próprio Deus está habitando em nós e devemos viver agora de acordo com a vontade de Deus e rejeitar aquilo que não corresponde à vida de Deus. Inevitavelmente, isso nos livra do egoísmo, da vida autocentrada e nos conduz para a vida de Jesus, para uma vida de serviço. Afinal de contas, a cruz é o símbolo mais notável de serviço à luz das Escrituras. Viver carregando a cruz diariamente é viver uma vida de serviço, uma vida que não apenas prioriza o outro, mas que ainda mais serve o outro. Jesus viveu a vida da cruz, servindo a todos. Da mesma forma, carregar a cruz diariamente implica em rejeitar aquilo que não corresponde à vida de Deus e, ao mesmo tempo, abraçar aquilo que corresponde à vida de Deus, que é a vida de serviço, que é uma vida que age em favor e em benefício do outro. Agir em favor e em benefício do outro está acima dos meus interesses pessoais. Isso é se submeter. Isso é tomar a cruz. É rejeitar aquilo que não corresponde à vida de Deus e abraçar aquilo que corresponde à vida de Deus, isto é, uma vida de serviço, uma vida que age em favor e em benefício do outro. O último imperativo de Jesus é: siga-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós seguimos alguém que se submete constantemente. Nós precisamos nos lembrar disso. Nós seguimos alguém que se submete constantemente. Jesus, sendo Deus, um ser inteiramente livre, inteiramente desapegado e inteiramente autossuficiente, ele voluntariamente se submete. Ele voluntariamente se entrega. E quando nós acessamos a história de Jesus, o ministério de Jesus, nós vemos que ele faz isso de duas formas. Primeiro, Jesus se submete ao Pai. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, tudo o que ele fez foi marcado por uma entrega constante ao Pai. Veja o que ele disse certa vez em João 5,19. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Ou no sofrimento do Getsemane, onde Jesus foi tentado a não fazer a vontade do Pai, veja o que ele diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Ao mesmo tempo em que o grito da humanidade no Éden foi de uma liberdade escravizadora, o grito de Jesus é de uma submissão que é libertadora. Jesus nos mostra, através da sua vida, que a liberdade está em não viver para si, mas para viver para Deus e viver em favor do outro. Jesus, sendo Deus, se submeteu constantemente. E quando nós olhamos para o seu ministério, nós vemos que ele se empenhava em glorificar a Deus e, ao mesmo tempo,
Deus se empenhava em glorificar o seu Filho. O próprio Deus, a própria Trindade, está constantemente se submetendo um ao outro. Jesus sendo livre, ele se submete. Nós seguimos alguém que se submete. Ao mesmo tempo, Jesus se submete em nosso favor. Certa vez em Mateus 20, versículo 28, ele disse o seguinte para os seus discípulos: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus se submeteu voluntariamente para a glória do Pai e para o nosso benefício. E essa submissão de Jesus nos torna livres. Por isso o apóstolo Paulo, após dizer em Filipenses 2, para considerarmos humildemente os outros superiores a nós mesmos e a cuidar também do interesse dos outros e não apenas dos nossos próprios interesses, ele continua dizendo o seguinte: vocês devem fazer isso, vocês devem considerar humildemente os outros superiores a vocês mesmos e a cuidar não apenas dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, baseados nisso aqui. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sim, Jesus se submeteu. Ele se humilhou, ele se esvaziou da sua glória, ele abandonou os céus para se fazer semelhante a nós. Ele se humilhou, ele foi obediente em todas as coisas. Em tudo que ele fez, ele se submeteu ao Pai e à sua vontade. E ainda mais, ele se submeteu à morte mais humilhante de todas, que é a cruz, a fim de nos resgatar. Ele nos mostra através da sua vida e da sua morte que o caminho para a liberdade que nós tanto almejamos não é viver para nós mesmos, não é viver para os nossos interesses, não é viver querendo controlar todas as coisas e querendo controlar o destino da nossa vida. Ele mostra que o caminho para a liberdade é a submissão. É priorizar a vontade de Deus acima da nossa vontade e assim ter a liberdade de valorizar os interesses do outro. Jesus nos liberta desse olhar egoísta para dentro de nós e nos dá a liberdade de poder olhar para além de nós, de poder olhar e perceber que existe alguém além de mim e que existe outras pessoas semelhantes a mim, a quem eu também devo valorizar. O próprio Deus se submete e é um ser completamente livre. Quanto mais nós que somos suas criaturas, quanto mais nós que agora estamos em Cristo Jesus e o reconhecemos como Senhor, quanto mais nós devemos nos submeter. Por isso Jesus, no verso 24, ele continua dizendo: pois quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Nós poderíamos dizer que quem quer ser livre, de acordo com a própria vontade, seguindo apenas os seus interesses, será escravo. E quem escolhe se submeter
encontra a verdadeira liberdade, que só é possível vivendo a vida de Jesus. A partir das Escrituras, nós ressignificamos o que significa a submissão e vimos que ela é imprescindível para um discípulo de Jesus. A vida de um discípulo de Jesus consiste em se submeter constantemente à vontade do Pai. Nós ainda poderíamos pensar o seguinte: quais são os benefícios de viver uma vida de submissão? Existe algum tipo de benefício em viver uma vida de submissão? Nós poderíamos pensar que a submissão nos dá a capacidade de tirar das nossas costas o fardo terrível de sempre precisar fazer as coisas do nosso jeito, de tirar o fardo das nossas costas de sempre ter que estar no controle. Isso nos livra da ansiedade. Isso nos conduz a descansar na certeza de que existe alguém além de mim que está conduzindo a minha história. Isso também abre espaço para eu ouvir o que as pessoas têm a dizer, a considerar opiniões e jeitos diferentes dos meus. Isso me dá humildade para dizer: não, Senhor, eu posso errar. Descobrimos que é melhor servir do que fazer as coisas à nossa maneira. A submissão nos livra de um fardo terrível, de estar sempre no controle. A submissão também faz a gente tirar os olhos de nós mesmos e abre os nossos olhos para perceber o nosso semelhante. Reconhecer que a vida não se resume apenas a nós, não se resume apenas aos problemas interiores que eu possuo, mas que existe algo além de mim, algo além da minha vontade. Isso é libertador. Podemos abrir mão da nossa vontade voluntariamente para beneficiar alguém, para beneficiar a comunidade. Nos dá a liberdade para valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. Ainda mais, a submissão nos torna mais humildes e menos orgulhosos e abre espaço para vivermos a vida de Jesus e desfrutar da verdadeira liberdade. Isso é possível na medida que nós nos submetemos a Deus e à sua vontade e somos redirecionados para valorizar o outro. Nós ressaltamos no início que esse conceito submissão é visto com maus olhos. E é importante sim destacar aqui que existe um limite para a submissão. A submissão a Deus e a sua vontade, ela deve ser ilimitada. Mas para todas as outras relações que nós temos, a submissão, ela é limitada. E o limite é a vontade de Deus. O limite é a vontade soberana de Deus. Todas as vezes que obedecer a alguém, todas as vezes que se sujeitar a alguém confronta a submissão que devemos a Deus, a desobediência não é apenas aceita, mas ela é incentivada. Isso nós podemos ver à luz do Novo Testamento, por exemplo, quando os discípulos de Jesus foram proibidos de partilhar a vida de Jesus. Eles não obedeceram. Eles se sujeitaram a serem perseguidos, a serem espalhados pela terra. Mas era mais importante para eles obedecer a Deus do que a vontade dos homens. A vontade de Deus é o limite da submissão a outras pessoas. E ao mesmo tempo é importante destacar que a submissão, o limite da submissão é quando ela também se torna destrutiva para as pessoas. Isso é importante destacar, é importante em oração estarmos sensíveis a identificar aquilo que é destrutivo e aquilo que não é destrutivo.
O que guarda a nossa liberdade é a vontade de Deus, porque é Ele quem garante que nós sejamos livres. Esse é o limite da submissão. E antes de concluirmos, eu gostaria de apresentar algo que está no livro Celebração da Disciplina do Richard Foster, que ele chama de Atos da Submissão, e ele deixa claro para nós a quem nós devemos nos submeter e como nós devemos nos submeter. Ele aponta sete atos, e o primeiro ato de submissão é ao Deus Trino. Nossa atitude para com Deus deveria ser como disse Tomás de Kempis certa vez: como quiserdes, o que quiserdes e quando quiserdes. Como quiserdes, o que quiserdes e quando quiserdes. Nós devemos render o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito nas mãos de Deus, para que Ele faça o que Ele quiser com a nossa vida, como Ele quiser, o que Ele quiser e quando Ele quiser. O segundo ato de submissão é as Escrituras. Nós nos submetemos às Escrituras, nós nos submetemos a ouvir a palavra, a receber a palavra e a obedecer a palavra de Deus. O terceiro ato de submissão é a nossa família. Essa submissão se expressa em ouvir o que os meus familiares têm a dizer e se expressa também em partilhar a nossa vida, em partilhar nossas obrigações e tarefas. O quarto ato de submissão é ao próximo e aqueles que encontramos em atividades cotidianas. Essa submissão se evidencia através de atos de bondade, em socorrer as necessidades daqueles que estão à minha volta, em dispor tempo e talento para atender as pessoas. O quinto ato de submissão é a comunidade cristã, o corpo de Cristo. Nós nos submetemos em cuidar um dos outros, em partilhar a nossa vida, em partilhar o pão, em partilhar as orações, em partilhar as dores do nosso interior, em partilhar os desafios da jornada. Nós nos submetemos à comunidade cristã. Nós priorizamos os nossos encontros, nós priorizamos os momentos em que nós estamos reunidos. O sexto ato de submissão é aos aflitos e desprezados. Nós nos submetemos a eles estando entre eles e cuidando deles, atendendo às suas necessidades. O sétimo e último ato de submissão é ao mundo físico. Nós nos submetemos ao cuidado com a natureza, nós nos submetemos a respeitar as autoridades e a desafiá-las também. Perceba que em todas as áreas da nossa vida, nós somos convidados a viver a vida de submissão, assim como o Senhor Jesus viveu. Ele nos deu o exemplo para que façamos o mesmo. E Ele está nos convidando diariamente a exercer, a praticar esse hábito da submissão, negando a nós mesmos, priorizando a vontade de Deus e valorizando o outro. Ele está nos convidando a tomar a nossa cruz, rejeitando tudo aquilo que não pertence à vida de Deus e abraçando aquilo que pertence à vida de Deus, que é a vida de serviço. E ainda Ele está nos convidando a seguir a Jesus, a seguir a Ele mesmo. E quando nós o seguimos, nós percebemos que se Ele, sendo Deus, se submete, nós também devemos nos submeter em nossas relações diárias. Minha oração é que o Senhor nos torne em servos submissos, para que possamos desfrutar da verdadeira liberdade, liberdade que enxerga a Deus e a sua vontade, e liberdade que nos conduz a valorizar o nosso semelhante e que nos liberta dos nossos interesses e vontades egoístas.
Esse hábito não apenas preserva a minha e a sua vida, mas certamente gera vida em nosso redor. Viver esse hábito da submissão, com certeza, muda o ambiente em que nós estamos. Eu termino aqui com uma reflexão do Martinho Lutero acerca de submissão, em que ele fala o seguinte: um cristão é um senhor livre sobre todas as coisas e não sujeito a ninguém. Ao mesmo tempo, um cristão é um servo em tudo, obediente e sujeito a todos. Que o Espírito Santo nos auxilie a viver dessa forma. A verdadeira liberdade que nós temos em Cristo Jesus, que se expressa na vida de serviço e submissão. Eu quero orar com você. Pai, nós somos gratos, Senhor, pela Sua palavra. Nós somos gratos porque o Senhor ainda fala, Deus. O Senhor fala com a gente por intermédio da Sua palavra. O Senhor nos deu o Seu Santo Espírito que agora habita em nós, Senhor, e que torna a Sua palavra viva na nossa vida. E, Senhor, o nosso primeiro ato de submissão, Deus, neste encontro, é nos render ao Senhor e nos render à Sua vontade que foi revelada em Sua palavra, Senhor. Sim, Senhor, nós queremos receber essa palavra e começar a colocá-la em prática na nossa vida, Senhor. Nós queremos viver uma vida de submissão ao Senhor, que prioriza a Sua vontade, que valoriza os interesses de outras pessoas, Senhor. Nos ajude a viver uma vida além de nós mesmos. Nos permita desfrutar dessa liberdade que nós temos em Cristo Jesus, de viver uma vida que vai além de nós, de viver uma vida voltada para o Senhor, podendo perceber a Sua beleza, a Sua grandeza, podendo perceber a beleza da Sua vontade, Senhor. E ao mesmo tempo nos dê esse privilégio de viver a vida voltada para o outro, Deus, de poder perceber a beleza no outro, a beleza que existe, Deus, nos nossos semelhantes, de poder perceber o Senhor nas outras pessoas. Meu Pai, nós sabemos a dificuldade de viver isso. Nós sabemos, Deus, porque constantemente, Deus, nós nos rebelamos contra o Senhor. Constantemente nós atropelamos as pessoas por causa dos nossos interesses egoístas, Senhor. O nosso egoísmo, Deus, fere as pessoas que estão ao nosso redor. O nosso egoísmo nos afasta do Senhor. Nós vivemos isso constantemente, Senhor. O pecado entrou no mundo por este motivo, porque nós não conseguimos nos submeter, Deus. Nós nos colocamos num pedestal. Mas, Senhor, que o Senhor venha nos humilhar, a fim de consigamos perceber a beleza, Deus, que existe em se submeter. Que possamos desfrutar da liberdade que existe na submissão, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos conduza a diariamente a viver essa vida que o Senhor quer que nós vivamos. Porque sem o Senhor nós não conseguimos fazer isso. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nós nos submetemos, inclusive, para que o Senhor faça isso em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quanto mais que o amor de Deus, o Pai, que a graça infinita e incomparável de Jesus, que o consolo, o ânimo e a alegria do Santo Espírito de Deus repouse sobre a tua vida, sobre o teu lar e sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua semana.
Fique agora com mais uma canção. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti.